Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz esses 3 lindos chaveiros com o nome dentro. E se você gosta de conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Vamos para o vídeo. Bom, a resina que eu estou usando, eu já falei dela aqui em vídeos anteriores. É a 4008 de baixa viscosidade. Eu vou tentar colocar aqui aproximadamente 14 gramas de resina e 7 gramas de endurecedor. Consegui colocar 14 gramas aqui fechado. Então eu tenho que ter o cuidado para que meu endurecedor não passe de 7 gramas. Como a proporção é 46%, eu tento aproximar na metade, que fica mais fácil para mim. Então aqui nesse caso chegou em 6,7, eu preferi parar para não perder a resina. E agora eu vou mexer por uns 5 ou 6 minutos e depois eu deixo mais uns 2 minutinhos descansando. Os chaveiros, eles têm 2 camadas, então eu vou separar a resina em 2 copinhos menores, cada um com suas camadas. Em um dos copinhos eu vou colocar a folha de prata. Quando a gente coloca a folha, no caso eu tô colocando folha de prata dentro da resina, eu tenho que ter o cuidado para quando eu misturar não fazer mais bolhas. E também é interessante falar que por si só as folhinhas elas se desmancham dentro da resina. A folhinha de prata já está pronta e agora nós vamos fazer a outra camada, que é o branco perolado. Lembrando que a mesa tem que estar nivelada para nossa peça não ficar torta. E aos pouquinhos eu vou colocando as duas misturinhas juntas. Eu vou colocar a folha de prata embaixo e aonde eu vou colocar o nome impresso, eu vou colocar o branco perolado. Eu não vou preencher até o topo, porque ainda vai ter mais uma camada no final. Eu vou colocar só mais um pouquinho. E eu vou ajustando. Agora eu vou fazer a letra V. Eu tenho que ver aonde eu vou colocar o nome. E eu vou colocar o nome nessa perninha. Então é essa que vai o branco perolado. E a outra eu vou colocar esse prata. E vai ficar um prata com um fundo transparente e lindo. Não tô colocando até em cima, tô deixando um espaçozinho ainda. Agora a letra H. Mais uma vez eu vou escolher qual lado eu vou colocar a letra. Então vai ser desse lado. Nesse H eu já tinha colocado um pouco de resina no dia anterior, então ele não vai ser transparente como os outros, onde tem a folha de prata. Ele vai ser todo branquinho atrás. E eu vou ajustando
Da mesma forma que os outros eu não vou colocar até em cima, eu vou deixar um espaço, porque eu vou colocar o nome e mais uma camada em cima do nome. Então eu preciso de espaço. Eu tô ajustando aqui com o paleta porque uma folhinha de prata correu mais do que as outras pro lado de cá. Então eu vou arrumar aqui com paleta. Eu vou mostrar de pertinho como os três ficaram. Olha só, lembrando que eu não coloquei até o topo, porque eu vou colocar o nome e após colocar o nome eu vou colocar mais uma camada de resina. Eu tenho que aguardar o prazo de 12 a 24 horas para secar. Enquanto eles estão secando, eu faço a impressão do nome, que eu já mostrei aqui no canal em vídeos anteriores. O J e o V eu vou fazer em papel adesivo e o H em papel transparente, sem ser adesivo. A gente tem que ter o cuidado para não ficar torto. Lembrando que esse adesivo ele é muito forte. A letra V da mesma forma que o J em papel adesivo transparente. Também tem que ter o cuidado para não ficar torto. A letra H não vai ser adesivo e para isso eu preciso de resina. Então vamos preparar a resina para colocar em cima das letras. Eu vou colocar aqui mais ou menos 10 gramas de resina para 5 gramas de endurecedor. Eu sempre calculo para mais, então eu prefiro que sobre do que falte. O endurecedor, ele resseca e fica assim, saindo esses farelos. Então a gente tem que ter o cuidado para não cair dentro da resina, porque isso também pode manchar as nossas peças. E o ideal é que a gente troque de vasilha ou limpe. Como é a última camada, eu quero que ela tenha brilho e que não manche, nada manche minha resina. Então eu vou mexer com bastante cuidado e atenção para não formar blush. Eu vou mexer por uns 6 minutos, depois eu vou deixar mais uns minutinhos parada para diminuir as bolhas. E por fim, eu vou transferir para um copo menor. Eu sempre faço esse processo. Dá para perceber que depois que ela fica parada, sem mexer, as bolhas elas saem do centro e vão para as laterais do copo. A resina fica mais limpa. Eu transfiro a mistura para um copinho menor com a ajuda do palito e aí ela fica mais limpa ainda do que antes. Como é a última camada do chaveiro, a gente precisa ter mais atenção em relação ao brilho que a peça vai ter. Aí dá pra ver que a minha resina está bem limpinha e praticamente sem bolhas. Eu começo despejando a resina em cima da letra, de uma forma que a resina deixe a minha peça arredondada, com aspecto arredondado, como se tivesse feito um dome. E eu tento fazer o possível para que ela não transborde. Essa é uma das minhas dicas também, para deixar as peças bonitas e para quem tem dificuldades em fazer um dome. Então, às vezes não é preciso fazer um dome numa peça assim, quando ela fica com esse acabamento brilhante. Da mesma forma que eu fiz o J, eu vou fazer todas as letras, preenchendo completamente todos os espaços do molde e deixando ela assim, com esse aspecto já arredondado. Agora eu vou fazer o H.
eu coloco um pouquinho de resina para colocar a impressão que ela não tem adesivo. E eu coloco com a própria resina. Eu coloco o nome e depois eu termino de preencher a letra com mais resina. E da mesma forma que os outros, eu vou colocar até ultrapassando um pouquinho o topo, para deixar aquele aspecto arredondado. O ideal é que a gente encha e ele não transborde, porque quando transborda dá um trabalhozinho para limpar. Mas mesmo assim, eu prefiro fazer assim do que botar menos resina. No dia seguinte, a peça já está pronta para o desmolde e agora que vem a prova final, eu consigo perceber aqui que ela está linda. Olha, perfeita. Não fez bolhas atrás, nem na frente. A peça ficou perfeita. Olha o V também como ficou perfeito. Olha só, de frente e atrás. Não ficou bolhas, não tem buraquinhos. Então a peça ficou perfeita. Ela transbordou um pouquinho no meio, mas eu vou corrigir com o estilete. Agora, olha só o H. Ele transbordou um pouquinho. E eu também vou corrigir isso para vocês verem com o estilete. Eu vou começar agora com a letra H, a retirar todos os cantinhos que foi transbordado com o estilete. A câmera ficou um pouquinho embaçada, eu não percebi, mas dá pra ver como eu faço para tirar todas as partes que transbordaram. Eu vou tirando todo o excesso com estilete e dessa forma não é difícil, porque a resina foi feita de um dia para o outro, então ela não está totalmente curada. Então dessa forma fica mais fácil retirar todos os cantinhos com estilete. O ideal é que isso não aconteça, mas se acontecer, não se desespere, porque assim de um dia para o outro a resina ela ainda está mole. Então fica mais fácil. Aqui eu estou utilizando outro estilete que é mais fino, então ele fica mais fácil para cortar do que o outro. Em um próximo vídeo eu vou estar mostrando como a gente pode também lixar essas peças de uma forma bem simples e prática, tudo à mão, sem máquina. E eu vou dando acabamento em todas as peças. Praticamente o V e o J saíram perfeitas. O H que transbordou um pouquinho. A letra J saiu praticamente perfeita, sem defeitos. E agora é o processo de furar. Eu estou usando a furadeira manual. E como foi feito de um dia para o outro,
a resina ela não está totalmente curada, então assim fica mais fácil. Quanto mais os dias passam, fica mais difícil de furar com essa manual. E agora eu vou colocar o mini pitão, que são aqueles parafusos pequenininhos. Eu vou colocar assim mesmo com a mão. Eu não recomendo você colocar com alicate, porque eu acabei quebrando alguns dentro com o alicate. E eles são bem frágeis, então eu coloco assim mesmo com a mão. Por mais que machuque os dedos, mas eu prefiro colocar assim do que quebrar eles dentro. Foi um desespero, não queira passar por isso. Claro que aqui a resina foi de um dia para o outro, então é tudo mais fácil quando a resina tá, digamos assim, nova, né? Acabou de sair do forno, então fica mais fácil colocar o mini pitão com a mão. Se você usa o alicate para colocar o mini pitão, tenha cuidado, porque por experiência própria eu já quebrei dentro das peças. Ou seja, o parafuso ficou dentro da peça de resina e eu tive que fazer outro furo ao lado. Imagine meu desespero, né? Com a peça já pronta para entregar. Agora, colocando as correntinhas na cor prata. E por último, eu coloco o tassel na cor escolhida. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. E muito obrigada a todos que se inscreveram, que estão se inscrevendo, curtindo, comentando. Muito obrigada, estou preparando muita coisa bacana para mostrar aqui no canal.